Fique agora com o Espiritismo em Ação. Um bate-papo com pessoas engajadas com a doutrina espírita. Rádio Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos da Rádio e TV Fraternal. Retornando hoje com o nosso programa Espiritismo em Ação e tendo o prazer de receber nosso velho conhecido que está sempre conosco, José Maria Pontes e Silva, escritor, palestrante, que sempre periodicamente nos contempla com suas palestras tão elucidantes, sempre trazendo uma palavra nova, um ensinamento. Seja bem-vindo, José, nessa nossa nova visita, né, para um bate-papo. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês. O prazer é nosso. E como a gente sempre fala, o Espiritismo em Ação, o nosso programa Espiritismo em Ação, ele tem por foco principal trazer pessoas ligadas à doutrina, que têm a sua vida normal, têm a sua profissão. Muitas iniciaram em atividades não vinculadas e nem sequer estavam na doutrina, para poder trazer essas informações, trazer um pouco da história, a história de cada um, né? Todos nós temos a nossa história, todos nós temos o nosso período e diferentes formas a gente chega na doutrina, né, Zé? Então, muitas vezes, não por opção, mas muitas das vezes a gente chega na doutrina como sendo uma busca de um lenitivo, de um remédio, né? Exato. Conta um pouco agora da sua história para a gente. Eu cheguei em São Paulo em 1968, nasci no estado do Piauí, sou piauiense, um belo estado. Sim. E nasci numa fazenda. A fazenda era do meu avô. Meu avô era uma pessoa muito bacana, um senhor muito conhecido. E naquele tempo, ser rico era ter uma fazenda. Então, naquele tempo ele era rico porque tinha um latifúndio muito grande, tinha várias fazendas. E minha mãe se casou, que era a filha mais velha. E eu nasci lá nessa fazenda, eu e mais 4 irmãos, né? Um total de 5. Hoje tem mais, né? De forma que, aos 5 anos, a gente mudou-se para a cidade de Buriti dos Lopes, onde nós estudamos o primário. Terminado o primário, no grupo escolar Leônidas Melo, um grupo que foi tombado, que hoje ainda se encontra lá, né? Foi construído em 1931. E lá eu fiz o meu primário. Naquele tempo fazia o primário a partir dos 5 anos de idade, era a idade que eu estava. Depois nós fomos para o litoral, Parnaíba, que fica a 36 quilômetros. Lá eu morei acho que uns 5, 6 anos. Terminei o ginásio e comecei o colegial. Em seguida eu fui para Teresina, com 16 anos de idade. E em Teresina eu concluí o colegial, no colégio que na época era considerado o melhor, inclusive porque naquele tempo o colégio estadual era melhor que o colégio particular. Sim. Né? Então eu estudei no liceu. Então eu vim para São Paulo logo em seguida, me apresentei no Exército, fui dispensado devido ao excesso de contingentes, e eu nem fui buscar o documento reservista. Né? Reservista, não fui buscar. Vim para São Paulo sem um documento. Depois é que eu pedi para o Exército mandou. E aqui em São Paulo, eu estou até hoje. Eu amo muito a cidade de São Paulo, eu adoro essa cidade. Chegou aqui com quantos anos de São Paulo? Eu tinha 18 anos. 18 anos. 18 anos. Mas você veio sozinho de lá ou veio Eu família? vim sozinho. Sozinho de lá? Sozinho. Cheguei aqui em São Paulo era uma cidade pequena, quer dizer, em relação ao que é hoje. Uma cidade pacata, onde as pessoas guardavam os seus automóveis nas ruas. Quer dizer, naquele tempo era tudo diferente. Isso, nós estamos falando em que década, mais ou menos, só por esse
Em 68. 68. 68. Quer dizer, não é tão assim... Mas então, houve muita mudança daquele tempo até agora. De forma que, depois de 30 dias, 30 ou 40 dias, mais ou menos, faz muito tempo, eu não me recordo, mas entre 30 e 40 dias, eu que tinha trazido dinheiro para viver até 2 anos, se não, por acaso não conseguisse emprego, e naquele tempo era tão fácil o emprego que em menos de 15 dias eu estava trabalhando. Eu estava já escolhendo o serviço e estava trabalhando. E aí, com cerca de 30 dias, eu fui roubado, me deixaram com a mão na frente e outra atrás. Nossa! Fui roubado por pessoas que eu ajudei, né? Um dia eu cheguei na pensão, que eu morava na Visconde de Parnaíba, numa pensão que foi indicada por um cidadão da Bahia, que eu conheci ali no Brás, onde eu fiquei quando cheguei, porque naquele tempo os ônibus que vinham do Nordeste, com nordestinos, eles não iam para a rodoviária, ela já existia, mas os ônibus com nordestinos paravam, finalizavam lá no Brás, ali nas proximidades daquela estação antiga que tem lá de trem. E de lá eu fui para uma pensão, né? Fiquei lá uns 3 dias, e conheci esse cidadão. Não, eu conheço aqui um local muito bom, vou te levar lá para você morar. E me levou naquela casa imensa de um português, onde tinha 45 homens, eram operários, que trabalhavam em fábricas, e eu fui morar lá, num quarto sozinho. O dono da pensão era o português, chegou lá, eu tenho um quarto aqui só, mas se aparecer alguém, tem mais 2 vagas, você vai ter que morar em 3. Falei, tá bom. E um dia à noite eu cheguei, e na entrada da porta da pensão, que era aquele casarão antigo, com aquela escada imensa, estava um cidadão, um moço ainda jovem, que eu tinha na época 18 anos, ele deveria ter uns 23, 25, um pouco mais velho do que eu, uma pessoa que eu conheci quando morava em Parnaíba. Ele aparecia sempre nas praças, muito bem vestido, ele fazia o halterofilismo, né, naquela época. Então ele se exibia para as meninas. Era um cara assim, tinha um apelido interessante, chamava-se Charuto. Era o apelido dele. Eu nunca tinha falado com ele. Aí eu olhei, vi ele deitado no chão, olhei, magro, totalmente diferente. Aí eu falei, você é o Charuto? Eu falei, eu sou o Charuto, lá de Parnaíba, no Piauí. Falou, o que você está fazendo aí? Falou, não, eu estou numa situação ruim. Aí ele estava naquela situação terrível, né? Dormindo na calçada. Eu falei, não, você não vai ficar dormindo aí, você sobe aí que eu te ajudo um pouco. Vou pagar uns 2 meses aí para você procurar emprego, vou te pagar, dar o dinheiro para a refeição. Em 2 meses eu acho que você vai estar trabalhando e vai estar tudo bem. E foi esse cidadão, juntamente com outro de lá de Parnaíba também, quem me levou tudo que eu tinha. O outro eu consegui um emprego para ele, onde eu estava trabalhando, falei com o dono da empresa, levou, ele começou a trabalhar, ele era torneiro mecânico, e com 30 e poucos dias que eu já estava trabalhando, ele saiu da empresa, juntou-se com o outro, começaram a beber, e aí me levaram tudo. E como é que se vira numa situação dessa? Aí, como eu já estava trabalhando, então eu fiquei tranquilo. Falei, não, já estou trabalhando, não tem problema. Entendeu? Porque eu recebi muito poucas dicas, orientações para vir para São Paulo. Eu morava em Teresina e lá chegou o fim do ano, eu não sabia o que fazer. Aí eu vi algumas pessoas dizerem, eu vou para São Paulo. O outro dizia, eu vou para São Paulo, vou não sei para onde. Eu falava, mas todo mundo indo para São Paulo? Então eu era muito jovem, muito inexperiente. Naquele tempo o jovem não tinha muita cultura, eu lia muito, mas a única coisa que fazia com que você adquirisse alguma cultura era exatamente os livros. Quer dizer, na cidade, há alguns meses já tinha televisão, um canal de televisão que você mal enxergava, né? Quer dizer, de forma que eu tinha uma cabeça muito vazia, sabe? Sem nenhuma cultura, alguns conhecimentos devido aos livros que eu já tinha lido, certo? E aí eu fui tocando o barco.
nessa empresa, que ainda hoje existe, está na Claudino Pinto, no Brás, hoje está com os netos do seu Alfredo, que era o proprietário na época. De forma que eu fui... Aí depois fui estudando e... Qual foi a sua formação na técnica? Porque você... Eu fiz engenharia mecânica e depois engenharia de segurança. Mas eu exerci... Isso já aqui em São Paulo, já? Aqui em São Paulo, Agora, eu exerci muito pouco, porque devido às perturbações mediúnicas, quando eu começava a trabalhar numa empresa, eu sentia as entidades espirituais em torno de mim, me assediando de tal maneira, e chegou um ponto em que eu trabalhei em algumas empresas aqui em São Paulo, e meu último emprego foi em Guarulhos, numa empresa que fabrica produtos químicos utilizados na fundição, que foi depois que eu saí da Cosipa. Eu saí um pouquinho antes dela ser privatizada. Eu estava trabalhando lá, naquele prédio da São João, no convênio ABNT Cosipa, e um pouco antes de ser privatizada, eu fui convidado para trabalhar nessa empresa em Guarulhos, e eu, como previa que ia perder o emprego devido à privatização, fui para Guarulhos. Lá eu fiquei pouco mais de 2 anos, saí, aí decidi não mais procurar emprego. Eu vou trabalhar, nem que eu tenha que vender cenoura na feira, alguma coisa desse tipo. Como é que você essa questão da perturbação? Porque você já tinha algum conhecimento você já tinha lido, você leu sobre, ou isso já era uma coisa instintiva sua que você percebia? Como é que você chegou a essa dedução, né? Que essas perturbações poderiam ser, né? Alguma interferência... Na verdade, eu sempre fui perturbado desde criança, entendeu? Com 5 anos de idade, eu já ouvia falar... Eu já estava acostumado com essa... Eu era perturbado. Mas naquele tempo, não se falava em espiritismo, né? Sim. Quando nós chegamos em Parnaíba, que lá tinha apenas um centro espírita kardecista. Os demais centros eram meio kardecista, tá? Naquele tempo era diferente. E as minhas perturbações eram intensas. E eu tive uma irmã, que na época ela é um pouco mais velha do que eu, ela tinha 16 anos, eu tinha menos. E ela ficou muito perturbada. E ela foi conduzida para um desses centros, inclusive um que era meio kardecista, né? E lá existiam bons médiuns naquele tempo. E tinha um bom médium lá que, através dos trabalhos em que ela participou, ela ficou curada. Pouco tempo. Hoje ela é crente, né? É crente. E aí, né, eu acompanhei tudo, mas como eu era menor que ela, eu era mais novo, ninguém nem ligava para mim, eu só observava tudo, né? Depois as perturbações foram intensificadas em mim, lá em Parnaíba. E meu pai conhecia uma série de pessoas que exerciam a mediunidade, como até hoje existe em todos os locais. E ele conheceu uma senhora lá, e ele ia lá fazer consultas sobre o problema que eu tinha, a perturbação. E ela dava algumas orientações para ele, falava dos obsessores. Eu tinha 2.000 obsessores, e eu caía com muita frequência, e ela dizia que era um espírito que era transformado num cavalo, quer dizer, na forma dela se exprimir para o meu pai. E quando ele cheirava aqui o meu pé, eu caía. Essas quedas ocorreram com muita frequência, inclusive aqui em São Paulo, depois que eu cheguei. Durante alguns anos eu ia caminhando e de repente caía. Ela dizia que esse cavalo cheirava o meu pé e eu caía. Quer dizer, mas eu... E você nunca se interessou, no caso, aqui em São Paulo, de buscar um... Eu sempre lendo os livros espíritas. Sim. O primeiro livro que eu li foi em 1962. Depois eu continuei lendo os livros, tá? Lendo livros espíritas, já haviam muitos livros do André Luiz, eu dava preferência a ler os livros do André Luiz, a codificação de Kardec, inclusive obras de Ramatiz, porque naquele tempo estavam sendo lançados livros do Hercílio Mais
E eles invadiram o Brasil inteiro, né? E lá circulavam muitas obras do Ramatiz. Eu andei lendo alguns livros, depois nunca mais li. Evidentemente, eu não me especializei em obras do Ramatiz, eu me especializei nas obras de Kardec e de Francisco Cândido Xavier. Sim. Tá? Mas no início, eu li alguns livros do Ramatiz. De forma que eu chegando em São Paulo, eu continuei a frequentar a casa espírita. Aí sim, eu fui frequentar efetivamente a casa espírita. Aqui no Mandaqui. Mas você ainda estava trabalhando como empregado ou já não estava mais quando você começou nas casas? Quando eu comecei a trabalhar na casa espírita? Não, quando você foi buscar, você começou na casa, acredito, buscando ajuda, né? Eu frequentava regularmente as sessões espíritas daquele tempo, né? Entendi. Eu frequentei por cerca de, acho que uns 20 anos, num centro espírita, lá no Mandaqui, na Rua dos Souzas, que hoje é um outro nome. Entendi. Certo? Com uma família, era o centro espírita de uma família, da família Souza. Entendi. Né? Mas não tem nada a ver com o nome da rua, né? Entendi. Mas era uma família Souza. Hoje já estão desencarnados, estão apenas os filhos, que já se casaram, etc. E o centro não existe mais. Entendi. Mas eu frequentei uns 20 anos e aprendi muito, porque eles eram espíritas, kardecistas, aqueles que estudaram na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E eu frequentava e continuava lendo, participava dos trabalhos, e posso dizer que lá é que eu comecei a aprender um pouco de espiritismo. Que bacana. Participando dessas reuniões. Ótimo. Como nós percebemos, nós temos muita coisa para poder aprender e conhecer, né? Do nosso querido amigo Zé Maria. Então nós vamos encerrando esse bloco e logo mais a gente retorna com o Espiritismo em Ação. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Retornando com o nosso Espiritismo em Ação, para mais um bloco, recebendo hoje nosso querido amigo José Maria, escritor e palestrante. José Maria, você no bloco anterior nós estávamos comentando, você comentou um pouco da sua história, você colocou a questão do seu trabalho e que já naquela época você tinha muitas questões de influência, né? Na parte espiritual, desequilíbrio na parte espiritual. E aí você encerrou dizendo que você foi procurar um centro, né? Você dali começou, só que você leu bastante. Como é que foi? Você começou a se interessar em ler depois de procurar, de estar no centro, ou você primeiro buscou a leitura, o conhecimento, para depois se interagir num centro? Como é que foi essa sequência? Bom, a leitura dos livros espíritas é porque eu sempre gostei de ler, desde Sim. criança, né? Eu lia muitos livros, quando era criança, adolescente, e o livro espírita eu me interessei a partir de 1962, quando um amigo meu me emprestou um livro, aí eu continuei a ler o livro, mas eu lia... Você lembra qual o livro? O primeiro livro que eu li foi o livro do André Luiz. Um livro Poxa. Nosso Lar. Entendeu? E de forma que naquele tempo não existiam todos os livros do André Luiz, né? O último ele psicografou acho que em 68, né? Em 69 é que foi lançado. E aí, mas já tinha alguns livros publicados. Aí eu continuei lendo bastante, mas eu nunca pensei que aquelas leituras viessem a me servir da forma como me serviram nesses últimos 40 anos aqui em São Paulo. Naquela época era mais curiosidade. Era mais curiosidade, exatamente. Eu lia tudo, eu admirava tudo aquilo que estava escrito
Mas tudo, eu estava ainda naquela fase de assimilar o conhecimento, admirar, sem me definir totalmente. Quando eu cheguei em São Paulo, é que eu conheci algumas pessoas que eram espíritas e eles me convidaram para ir num centro lá na rua Itaici, que ainda hoje existe o centro, aqui em Santa Terezinha, bem próximo de Santana. E lá eu comecei a frequentar o centro, conheci algumas pessoas que ainda hoje, muitos deles estão no movimento espírita, outros já desencarnaram, né? E de lá eu conheci uma moça que era filha do senhor Aristeu, que era o dono da casa, onde a cunhada dele, irmã da esposa dele, tinha uma casa do lado e tinha um centro espírita no fundo. E eles me convidaram para frequentar o centro. Aí eu passei a frequentar esse centro. Eu morava aqui perto do aeroporto, em Moema, nessa época, mas eu já frequentava antes de casar, né? Eu casei em 79, lá eu estava frequentando desde 1970 ou 71. E mesmo depois de casado, eu vinha lá da região de Moema, próximo do aeroporto, e continuei todas as quintas-feiras frequentando esse centro. Lá, acho que foram mais de 20 anos. Você pode dizer que ali você encontrou o equilíbrio? Não, foi ali que eu comecei a entender melhor a doutrina. E essa família também era responsável, foi responsável durante muitos anos pelo Centro Espírita onde o Batuíra, na rua, ali no Cambuci, na Rua Espírita, no centro em que o Batuíra atuava. E essa família me levou para lá também. Então eu fiquei frequentando o Centro Espírita lá da Rua Batuíra, da Rua Espírita, que era o centro do Batuíra, que ele tinha deixado. E as chaves acabaram nas mãos do senhor Aristeu, que era o chefe de família, né, onde havia esse centro lá que eu frequentava. Então me convidaram, eu passei a frequentar lá na Rua Espírita e lá na Rua dos Sousas. E lá me parece que era às segundas-feiras e aqui era às quintas-feiras. Fiquei uns 20 anos mais ou menos, mas quando eu comecei a trabalhar na Casa Transitória, em 1978, eu ainda frequentava esse centro espírita no Mandaqui. Na medida em que as atividades iam aumentando, eu tive que parar de ir nesse centro e ficar frequentando a Casa Transitória e outros centros espíritas que eu passei a já dar palestra, né? Em 79, 80 eu já comecei a dar palestras. Poxa vida, já estava. Mas você, quando você começou como servidor no centro, você trabalhava em qual que era a sua linha de trabalho? Olha, naquele tempo, era de assistência, era... Naquele tempo o centro espírita era diferente de hoje, né? Isso é uma coisa bacana da gente... Então, lá era uma tipo reunião ainda como ocorria há 10, 20, 30 anos atrás. Todo mundo sentava-se à mesa, tinha uma prece, e eu era encarregado de fazer a leitura do Evangelho. Então, durante muitos anos eu fiz essa leitura. Era a única coisa que eu fazia, porque o centro era de uma família. E quando o centro é familiar, a gente tem que respeitar profundamente as opiniões daqueles familiares, porque... E lá havia, bem na verdade, o único elemento que era fora da família era eu. Muitos tentaram se engajarem, permanecerem como eu permaneci, mas ninguém ficava mais do que 2 meses. E eu bati o pé lá, vou ficar aqui no centro, as pessoas têm que ser respeitadas, são todos parentes, são mãe, pai, filhos, primos, etc. Então eu sou um cara de fora, eu só vou falar quando pedirem para me falar, certo? Então, eu nunca dei palestra lá, nunca fiz nada lá. Mas ele não era aberto para o público, então? Não existia... Era para o público, mas ninguém conseguia permanecer lá. Sim, mas eles faziam tratamentos, como hoje, por exemplo, os centros hoje eles são abertos, as pessoas vão ao centro para tomar passe, vão para aparecer uma palestra, e naquela época... Não, lá a reunião era simples. Era um estudo do Evangelho, um estudo evangélico, tá.
e em seguida o passe, que era dado em todos, e era só isso. Entendeu? Se estudava o Evangelho, depois nós tomávamos passes, depois íamos para casa. Era só isso, bem simples. Mas hoje também tem muito disso, né? As pessoas hoje também vão no centro e muito poucas continuam, isso, né? Então não é só naquela época, né? Não é só naquela época. Agora, mas o que talvez é tipo assim, você com essa vivência, né, de tantos anos, né, nas casas, você deve ter acompanhado e participando de casas, inclusive casas grandes casas, né, de atendimento a um público de volume, com muitas pessoas. Que paralelo que você consegue, por exemplo, traçar de que mudou? O que evoluiu e o que de repente você acha que se perdeu, nesse meio? Nesse centro lá do Mandaqui, tem uma pessoa que era muito amiga minha, que era um irmão da dona da casa vizinha, que ocupava também o centro, que era da irmã dela, bem próximo da casa dela. E ele era uma espécie era como se fosse um irmão para mim, certo? Mas ele, devido às perturbações mediúnicas que ele também sentia, ele era mais velho do que eu, já desencarnou inclusive, ele teve que se afastar. Quando ele se afastou, aí eu fiquei sem aquela função de ler o Evangelho. Aquilo me baqueou um pouco, e talvez mais por isso eu me afastei também, mas não poderia ter ficado. Mas as atividades iam aumentando na Casa Transitória Fabiano de Cristo, onde eu trabalhei no serviço social por 35 anos. No meu livro aí consta 33, é porque eu errei as contas e depois não consertei. Foram 35 anos no serviço social, na campanha Alta de Souza. E foi lá nessa campanha onde a minha única intenção era exatamente prestar serviço social. Na campanha Alta de Souza, que é uma das atividades mais expressivas do cristianismo hoje, é uma das atividades mais importantes, e lá, na medida em que eu ficava lá no meu cantinho, na sala, tinha mais ou menos 70 caravaneiros, dirigida pelo senhor Aristeu, que era um antigo trabalhador da Federação Espírita, e o senhor José Marcelino, que frequentava aqui o Irmã Clara, em São Caetano, um dia falou: senhor Aristeu, já que o orador, aquele que faz a abertura, que dá as palestras todo sábado para nós, antes de sairmos para o trabalho, já que ele teve que se mudar de São Paulo, não está presente, todo dia o senhor chama uma pessoa, chama outra, eu chamo José Maria também. E eu lá, perturbado ainda, porque eu tinha saído de uma clínica psiquiátrica onde eu fui internado, devido aos problemas mediúnicos, Poxa. E eu estava ainda muito baqueado, muito doente. Eu me sentava e sentia que as entidades estavam em cima de mim, direto, 24 horas por dia. Era uma perturbação terrível. E aí ele me chamou uma ocasião e eu falei algumas coisas. Depois eu falei: olha, eu li isso no livro tal, e fui falando, né? Falava do apóstolo Paulo, li uma mensagem da Meimei, a mensagem da própria Alta de Souza, os poemas, e fazia comentários. E citava os livros onde eu tinha lido. O pessoal gostou, todo mundo gostou. Aí falou: chama o José Maria de novo. Mas o senhor Aristeu, que é um grande amigo meu, para mim era como se fosse um pai ou irmão, uma pessoa que depois se tornou um grande amigo. Ele não me conhecia muito também, né? Já fazia mais de um ano que eu estava lá. Ele dizia: não, aqui temos que dar oportunidade para todos. Aí eu falei: tudo bem, não tem problema. Aí ele começou a chamar outros, mas no fim acabavam pedindo para que eu fosse chamado. Aí eu ia falar alguma coisa, aí fui falando. E aí um dia ele falou: José Maria, você vai ser agora o orador oficial aqui da campanha. É você que vai fazer todas as palestras, em todas as campanhas que se fizer. E lá eu permaneci por esses 35 anos trabalhando, onde eu fiquei 34 anos, mais ou menos, dando as palestras. É bom que se diga, porque na Casa Transitória teve uma enchente, havia umas enchentes violentas antigamente,
e por volta de 1979, 80, teve uma enchente lá, e todos os documentos onde havia os registros de início de atividades de cada um dos caravaneiros, de cada um dos servidores, desapareceu. Entrou água e estragou tudo. Tiveram que ser refeitos. Poxa. Depois eu vi os documentos, alguém me mostrou, refizeram meus documentos, eu não me lembro nem se foi eu que fiz mesmo, eu sei que lá consta, nos documentos, o início da minha atividade em 1985. Mas não foi em 85, eu comecei em 1978. Poxa, tá? Então é assim. Mas lá em cima eles marcam certinho, né? Marcam certinho. Lá eles marcam direitinho. Mas é bom, né? falar, porque se alguém for pesquisar, vai ver Sim, isso. lógico, né? lógico. De forma que aí eu continuei lá dando as palestras, me pediam para me fazer, eu fazia. Mas eu dei mais de 2.200 palestras na Casa Transitória, nesses 35 anos. Era todo sábado, né? Sim. Eu não faltava. De forma que foi um período muito bom. Depois de uns 2 anos, eu me sentia totalmente curado, aquelas perturbações imensas desapareceram. Mas eu tinha uma amiga que era clarividente, era filha de alemães. Aliás, ela era alemã, morava aqui no Brasil, já desencarnada em 1990, dona Paulina, senhora Paulina, casada com um senhor chamado Gunther, alemão também, de forma que ela que me orientava. Como eu não tinha mediunidade de clarividência, não conversava com os espíritos, muito raramente os espíritos aparecem para mim e falam alguma coisa, às vezes só escuto a voz, mas naquele tempo a dona Paulina era usada pelos espíritos para me transmitir todas as orientações que eu necessitasse. De tal maneira, ela ficou cerca de 15 anos me orientando. De tal maneira que quando ela desencarnou em 1990, aos 70 anos, uma semana antes eu falei com ela, e ela disse para mim que achava que aquela entidade era um guia espiritual dela. Mas o espírito teve que dizer para ela, não, eu não sou o seu guia espiritual, eu sou o guia espiritual dele. Nossa. Entendeu? Aí falou, olha, a partir de agora, nós vamos transmitir todas as informações diretamente para ele. Que bacana. E ela se impressionou com aquilo. 8 dias depois ela desencarnou. Quer dizer, ela não entendia por que ia acontecer isso. Então foi um período muito bom, onde eu fui muito bem orientado. Na realidade, as palestras não te ajudaram, né? Ajudaram aqueles que estavam contigo, né? Exatamente. Você com as palestras, você, de repente, eles entenderam algumas coisas, aprenderam algumas coisas. Exato, né? mas tem um fator interessante. Eu fui para ela, fui levá-la para passear. Eu sempre levava ela comigo para passear. Né? Ela perdeu o esposo. Né? Então eu ia passear, ia com ela num restaurante, a gente almoçava, e falei, vamos em Jacareí. Fomos em Jacareí. Lá sentamos numa praça, começamos a bater papo. Aí eu, batendo papo, ela se concentrou, ela conversava com os espíritos como nós estamos conversando aqui. Ela falou, Zé, eu vou me concentrar aqui para ver se vem alguma entidade e tal. Você disse que está livre da obsessão, vamos ver se você está livre mesmo, se seu obsessor se afastou mesmo. Aí ela já tinha me dito que achava que ele tinha se afastado. Falei, dona Paulina, eu estou me sentindo bem, mas eu acho que não se afastou, fiquei em dúvida. Falei, eu vou saber já. Se concentrou ali sentada, aí de repente vieram 2 espíritos assim bem luminosos e vieram com o obsessor, com o ex-obsessor, cada um segurando num dos braços dele. Falou, olha, ele está aqui na minha frente, vou falar com ele, está com 2 entidades, e essas entidades estão dizendo que realmente ele se afastou. Entendeu? Poxa, que bênção. E eu sei que ela me deu aquela notícia, para mim foi muito gratificante. E a partir dessa época, cerca de 2 anos após eu estar lá na campanha Alta de Souza, até os dias atuais,
Eu nunca mais tive problemas financeiros, porque era o rei do desemprego, né? Nunca tive mais problemas financeiros, nunca tive mais nenhuma dificuldade. Criei os filhos com uma facilidade imensa, porque Deus me deu 4 filhos, 4 entidades espirituais que reencarnaram na minha casa, amantes dos livros, estudiosos, honestos, direitos, que nunca nem fumaram, nunca beberam, nunca tiveram vício nenhum. 3 mulheres e um homem. É que bom que eles tiveram um bom espelho, né? Exatamente. Estudaram, hoje estão todos bem. Uma é a Cíntia, casada com um inglês, mora em Londres. Tem a mais velha, com 41 anos, vai fazer 42 em dezembro, que ela é dentista, mora em Osasco, é casada com um cidadão aí da diretoria do Bradesco. Está muito bem também. Que bom. Tem a mais nova, que é a Raquel, que estudou em Brighton, na Inglaterra. Aqui ela passou também em várias escolas, foi considerada uma das melhores alunas da sua escola e ganhou a bolsa. Foi estudar em Brighton, fala 4 idiomas, a menina tem 31 anos, vai fazer 31. Que bom. 4 idiomas, é engenheira de meio ambiente, casada com um engenheiro aí do Rio Grande do Sul, mora na freguesia do Ó. E tem o Vitor, que é formado em rádio e cinema, que tem uma produtora de documentários, de filmes, curta-metragem, de reportagens, etc., e viaja pelo mundo todo. Tem essa empresa que ele montou logo depois que se formou e está indo muito bem. Graças a Deus. Foram 4 filhos que nunca me deram um dia de preocupação. Eu nunca saí de casa para dar uma palestra preocupado com um filho, nunca. Que bom. Foi assim rápido. A minha esposa desempenhou um papel importantíssimo, né, para dar o exemplo e dar educação para eles, porque eu vivia mais da casa espírita para o meu trabalho. Vai garantir no outro lado, né? Muito bom. Então, nós vamos encerrando mais um bloco do nosso Espiritismo em Ação e voltamos para o nosso fechamento dentro de instantes. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Voltamos com o nosso Espiritismo em Ação, no bloco 3, no nosso fechamento. Lembrando que estamos recebendo o José Maria, escritor, palestrante, e nosso querido amigo que sempre está conosco nas palestras da Fraternal, sempre nos contempla sempre com algum tema. E aí, Zé, a gente chega na questão do José Maria, escritor, palestrante, sim, que você colocou que você já faz palestras aí há anos e anos. E aí quando que surgiu essa ideia de você, tudo bem que você colocou também que você sempre gostou muito de ler, né? Que você sempre, desde criança, você sempre se interessou muito pela leitura, pelo conhecimento. E aí onde que despertou essa vontade de registrar? Olha, eu sempre, desde quando eu era criança, adolescente, quando eu comecei a ler, eu percebi que eu tinha uma tendência muito grande a gostar dos livros, a escrever, coisa assim, uma facilidade muito grande. Tanto que quando eu morava em Teresina, em 1966, 67, por aí, antes de vir para São Paulo, eu escrevi uma peça de teatro. E eu me recordo, quando eu vim para São Paulo, em 68, a peça estava sendo levada ao palco lá em Teresina, né, numa instituição lá da Legião LBA, Legião Brasileira de Assistência. Ela estava sendo
colocada, estava sendo ensaiada e ia ser em seguida colocada Sim. ao palco, né? Então foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu escrevi de forma tão simples a peça e foi aprovada, né? O pessoal gostou. Eu, quando escrevi, eu tinha 15 anos, né? Quer dizer, aí quando vim para São Paulo, comecei a trabalhar na Casa Transitória, e em seguida lá é que eu fui lá é que eu iniciei a dar palestra. E dando aquelas palestras, como compareciam pessoas dos mais diversos lugares do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, eles começaram a me convidar para os centros em que eles frequentavam. Sim. E aí eu fui recebendo gradualmente os convites para palestras, desde 1979, e cheguei ao ponto de dar 170 palestras por ano, interrompida aí pela Covid-19, né, por essa pandemia. 170 palestras e 85, 90 aulas. Mais do que isso era impossível, não era possível dar. Não é? Então isso me deu uma experiência muito grande. Aqui no Irmã Clara, foi um dos locais em que eu iniciei a dar palestra. Até hoje eu permaneço dando essas palestras. De forma que, com o tempo, Deus me deu essa oportunidade de estar em diferentes centros toda semana, estudando os mais diversos livros, e isso fez com que eu viesse a conhecer bem o movimento espírita de São Paulo e, consequentemente, do Brasil. E quando eu viajava lá para o Nordeste, eu sempre que eu viajo para lá, estou dando palestras, né? Sempre viajei para lá com frequência e sempre dou palestras. De forma que, quando você começa a dar palestra, parece que as pessoas... Eu fui convidado para dar palestras por pessoas que nunca tinham assistido uma palestra minha, mas só bater um papo me convida para dar palestra. Sim. Quer dizer, isso é interessante. Ela ouviu falar que eu dava palestra e me convida. Outra que assistiu aula minha há 30 anos atrás, de repente alguém se encontra com aquela pessoa, ela fala, olha, fala para o José Maria que até hoje eu estou trabalhando no serviço social, porque ele deu uma palestra assim assado e falou no serviço social a importância, e eu prestei muita atenção, agradeço muito a ele, então isso é gratificante. Então as coisas foram acontecendo dessa forma, não por eu querer aparecer, porque quem é a estrela, quem é o astro, é o Evangelho de Jesus, é a doutrina dos Espíritos. Mas isso deixa a gente muito feliz, muito satisfeito em saber que estamos sendo úteis. Então isso foi me incentivando a ler cada vez mais, estudar. Se surgirem dúvidas nas aulas que eu dou, eu vou saber responder se eu estudar, se eu ler bastante. Então, se eu der uma palestra e falar tudo aquilo que as pessoas querem ouvir, eu tenho que ler bastante livros, tá? Então essas coisas é que fizeram com que eu me sentisse incentivado, né? Quer dizer, motivado a continuar estudando, continuar lendo cada vez mais os livros. Muitos livros que eu li, importantes, eles vieram por acaso às minhas mãos, né? Porque eu ganho muito livro. Então, não sei se a espiritualidade intervém para que esses livros venham para mim. Então, eu comprei muitos, evidentemente. É lógico que a modéstia é sua, né? Mas esses livros sempre vieram. E eu fui lendo, e eu acho que eu posso escrever um livro, depois de conhecer o movimento espírita de São Paulo. E quem conhece o movimento espírita de São Paulo, conhece o movimento espírita do Brasil, né? Para conhecer o movimento espírita de outros estados onde eu viajava, eu consegui formular assim, uma ideia geral sobre o movimento espírita. Em São Paulo é fantástico, o movimento espírita, eu acho que aqui em São Paulo é onde o espiritismo é projetado da forma mais ideal possível, tá? Eu converso com muitas pessoas que estão há dezenas de anos no espiritismo, e quando eu falo de um autor, por exemplo, autores do tempo de Kardec que interferiram de alguma maneira, essas pessoas não conhecem esses autores.
Isso é fundamental para a gente concluir de que o Espiritismo aqui é bem projetado, as pessoas conduzem a casa espírita da melhor forma possível. Então, com isso, eu fui aprendendo mais e resolvi escrever o livro. Tá? Escrevi como se estivesse escrevendo uma carta para um parente meu, para um amigo. Não vejo nenhuma dificuldade. Enquanto eu escrevia esse livro, eu achava que as pessoas iam ler o livro e dar risada, porque o livro era extremamente simples e irrisório. Esse livro é muito bobo. Quer dizer, eu me surpreendo das pessoas dizerem que o livro trata de assuntos técnicos, de assunto isso, aquilo. Quer dizer, enquanto eu escrevia, eu queria melhorar o livro para que as impressões de que o livro seria interessante fosse cada vez melhor. E o livro seria esse Corpo Sutil, Evolução Espiritual em Milhões de Séculos. Esse livro, exatamente. Que afinal, aliás, deixar registrado que ao final do nosso programa, nós vamos estar divulgando um ganhador que ganhará o exemplar autografado pelo Zé Maria. Então, não perca até o final, você vai saber quem é o ganhador. Tomara que seja você que esteja aí desse lado. Mas aí, então, muito conteúdo, né? O livro ele é dividido em 3 partes. A minha intenção mesmo era falar sobre o corpo espiritual. Certo. O perispírito. Mas para falar sobre o perispírito, eu tenho que mostrar para todo mundo como foi que o perispírito se desenvolveu, como ele se individualizou. Então, como eu já sempre estudei a codificação, e na codificação de Kardec, no Livro dos Espíritos, já está assinalado lá as informações dos Espíritos, de que todos nós procedemos do princípio inteligente que existe na natureza. Certo? Eu tenho que falar então como nós nos individualizamos, como nós evoluímos, saímos do princípio inteligente, onde Deus coloca razão e consciência com o tempo, através do processo reencarnatório, e como nós atingimos a condição de homem. Aí eu falei, mas para me entender isso, bem, eu tenho que entender tudo sobre fluidos, entendeu? E eu tenho uma palestra, que inclusive está no YouTube, há muitos anos, que é Fluidos segundo os Espíritos. Eu falei, eu vou, digamos, condensar informações importantes sobre os fluidos e, inclusive, mostrar como o André Luiz nos explica como o pensamento é produzido. Porque se você fizer a pergunta dentro de uma casa espírita hoje, eu já fiz essa pergunta várias vezes, aqui tem alguém, para o auditório, né? Aqui tem alguém que sabe como o nosso pensamento é produzido? Ninguém sabe. Entendeu? Então, para você entender de fluidos sem saber como o pensamento é produzido, é melhor você nem estudar sobre fluidos, a grosso modo falando. Tá? E aí eu comecei a discorrer sobre os fluidos. Agora, sobre fluidos ectoplásmicos, fluidos perispiríticos, que é aquele que é o que Kardec chamou, não é? Os fluidos segundo o estudo da codificação, você fazendo um estudo de tudo isso, você não vai encontrar o que é o fluido, aquele em que nós estamos inseridos, a atmosfera fluídica, que é a psicosfera da Terra, a psicosfera de cada um de nós, como isso é produzido. Então eu tive que explicar em 112 ou 18 páginas todas essas coisas, senão o cidadão não iria entender como o corpo espiritual se desenvolveu. Entendi. E aí em seguida eu falei do corpo espiritual, sobre aquilo que o hinduísmo já vem estudando desde antes do Cristo, há cerca de vários milênios antes do Cristo, já enxergava com os clarividentes que surgiam na Índia, às margens do rio Indo, e depois as margens do rio Ganges, né, que atualmente é mais falado do que o outro rio. Eles enxergam porque naquela região lá reencarnavam muitos clarividentes. Eles enxergavam aquelas rodas luminosas
Aí criou-se no mundo inteiro as escolas filosóficas com base no hinduísmo, onde aquele fulcro luminoso, que era chamado chakras, rodas em sânscrito antigo, né? De forma que o hinduísmo desempenha um papel de grande importância na fundação de todas as religiões da Terra. Quer dizer, é uma espécie de pai das religiões. Então não foi por acaso que o hinduísmo se instalou no mundo inteiro, com as suas mais variadas escolas filosóficas adaptadas, né, através da miscigenação cultural em todos os continentes, em todos os países, inclusive aqui no Ocidente. Se todas as escolas do hinduísmo tivessem se espalhado por toda a Terra, hoje nós teríamos uma condição que seria semelhante àquela que ainda existe atualmente na Índia. Só que isso jamais é possível, porque a miscigenação cultural, todos os povos têm sua cultura, e quando ocorre a miscigenação das ideias, da cultura, nós só assimilamos aquilo que naturalmente pode pertencer, evidentemente, à nossa comunidade. Quer dizer, é aquilo que nós podemos chamar que está de acordo com a lei do campo mental, que é uma revelação do André Luiz. Quer dizer, no nosso campo mental, na nossa mente, ele é regido por uma lei que o homem ainda desconhece por enquanto, em que nós só assimilamos aquilo que, naturalmente, nós temos tendência a aceitar. Quer dizer, se você quiser me influenciar sobre qualquer assunto, se eu não tiver uma simpatia pelo assunto, jamais eu irei aceitar suas ideias. Então, nesse sentido. De forma que, aí eu complementei o livro. Eu acho que é um livro bom, é um livro simples, escrito de uma forma extremamente simplória, porque trata de assuntos muito complexos, que envolve uma terminologia bastante interessante, mas eu procurei simplificar da melhor forma possível. Quanto tempo, Zé Maria, para poder, da elaboração até o lançamento? Olha, esse livro eu fiquei 7 anos escrevendo. Tá? Não porque eu me dedicasse todo dia a escrever, pela falta de tempo. Lógico. Quando eu tinha um tempinho, eu sentava e escrevia um pouco. Mas depois eu conferi o livro. Com essa quantidade de palestras que você dava, era realmente só se escrevesse. Não tinha como, não, né? Mas depois eu conferi rigorosamente o livro para ver se eu encontrava algum erro. Quer dizer, na primeira vez que eu conferi, eu achei uma porção de erros. Sim. Que eu consertei, arrumei tudo. Depois eu li mais umas 4 ou 5 vezes. Do jeito que ele está, ele pode ser reeditado sem nenhuma alteração. Tá? Talvez, se eu tiver que reeditá-lo, eu acrescente alguma coisa. Tá? Mas não mexer no que está. Porque eu sempre falava para os meus filhos, né? Para o Vitor, né? Todos são espíritas, meus filhos. E eu sempre dizia: Vitor, se você achar um erro no meu livro aí, você vai ter que sentar aqui e me explicar onde está o erro e como é que tem que consertar. Eu falo para você e falo para qualquer pessoa. Não que eu seja bom nisso ou naquilo, que eu seja o Papa do Espiritismo. Eu não sou nada disso. Eu sou uma pessoa comum que gosta de ler. E que eu respeito profundamente a codificação de Allan Kardec. Eu acho que meu livro está perfeitamente de acordo com a codificação. Então eu digo aqui, se alguém aparecer e dizer que não está de acordo com a codificação, eu paro de dar palestras, eu deixo de ir na casa espírita, eu me declaro católico ou protestante, qualquer coisa, menos espírita. Quer dizer, por isso que eu fiquei 40 anos dando aula, estudando, para fazer um livro que possa ser reeditado daqui 20, 30, 40, 50, 100 anos. Talvez surjam outros similares, melhores do que esse, mas o assunto que está aí será sempre atualizado. Não, mesmo porque a história não muda, né? Não tem como... Aquelas obras do Chico, as obras de André Luiz, não vão ser reeditadas. Exatamente. E não haverá mudança daquilo que está lá. E como você mesmo colocou, é um livro de concepção um pouco técnica, sim, porque explica a questão
da formação do corpo, né? Do perispírito, Isso. né? E não é com o passar do tempo que isso daí vai mudar a origem. Exatamente. Né? E nem daqui para frente também vai mudar. Porque eu tenho certeza que o meu livro, no futuro que eu falo daqui a algumas dezenas de anos, quando esses assuntos estiverem sendo estudados, porque a tendência do homem é se transformar no homem técnico. Hoje, quando você fala em DNA, todo mundo forma a ideia de que seja o DNA, não é isso? Sim. Mas será que quando o DNA foi descoberto, era assim? Não era. Quando você fala num átomo, todo mundo tem ideia de que seja um átomo. Então, no futuro, tudo que você falar nesse livro, todo mundo já forma uma ideia. Quer dizer, o homem será um homem mais técnico. Sim. Nós vivemos numa sociedade onde ninguém se preocupa com os assuntos técnicos. Daí, nós nos alienamos às questões da área de humanas, onde fazia com que o Arilex, por exemplo, o Herculano Pires, ao fazer referências ao eletromagnetismo, né, ele sai fora, porque eles são, um é filósofo, o outro é médico, muito apegados tão somente à medicina, onde ele estudou apenas aquilo que foi escrito por escritores que não sofreram influências da obra de Francisco Cândido Xavier. Sim. Então é natural que o movimento espírita seja desta forma, tá? Então, para a gente aceitar integralmente a obra do André Luiz, é necessário que venhamos a nos despojar de muita coisa que nós arquivamos em nossa mente, nos despojar da alienação em que nós nos envolvemos na juventude, em tempos atrás, e aceitar essa influência, tá? A influência nova de um escritor que era um neófito no mundo espiritual, porque ele tinha uma amnésia, só lembrava da sua última encarnação. E o Emmanuel, quando se refere a isso, ele diz que há muito e muito tempo a espiritualidade aguardava alguém com as características da personalidade do André Luiz. Quer dizer, o André Luiz era um neófito no mundo espiritual. Então isso não ocorre assim. E ele aprendeu muito nos 8 ou 9 anos que ele esteve lá nas regiões do umbral, sofrendo. Quer dizer, o sofrimento o ajudou muito. Quer dizer, quase sempre aqueles que sofrem muito nas regiões inferiores da espiritualidade acabam se transformando em grandes trabalhadores. Portanto, nós teremos um espiritismo mais adiante, não somente com a codificação, mas com a obra de Chico Xavier, com a obra de André Luiz sendo valorizada, sendo compreendida, sendo entendida e divulgada. Porque nesse exato momento as divulgações são feitas da parte doutrinária. Você não fala do André Luiz? Falo. Tem cidadãos aí que escrevem um livro de 500 páginas, falam 200 vezes na obra do André Luiz, mas não cita sequer uma revelação dele. Apenas fala o que o André Luiz falou. Valoriza o André Luiz por um lado. É a exaltação das palavras referente ao Evangelho. Mas, com relação às suas revelações, ele não toca no assunto. Quer dizer, para mim, eu acho que eu tenho que pensar da forma como eu aprendi através dos livros. Na realidade, assim, né, tudo acontece a seu tempo, né? Como você bem disse, a coisa tende sempre a melhorar, tende sempre a evoluir, né? Exato. Então, é normal isso aí, todos esses acontecimentos são normais, certo? Eu acho que, por exemplo, eu vou escrever um livro sobre passes, né? Mas existem tantos livros. Eu fui convidado para um programa aí na Rádio Boa Nova, e lá era um programa sobre passes, mas ninguém comentou nada para mim. A primeira pergunta que foi feita por uma senhora que já trabalha lá no programa, que sentou-se do meu lado, quando ela começou a falar, eu a interrompi e pedi licença para explicar. Aí eu expliquei uma série de coisas interessantes sobre o passe. Aí não demorou muito para que eu concluísse de que lá seria a única e última vez que eu ia comparecer. Depois que terminou o programa, me chamaram lá e agradeceram tudo, e até hoje
não me convidaram. Eu tinha certeza de que realmente... Mas é uma pena, é quem, na realidade, eles estão perdendo, né? Então, acho que... paciência, né? Então, gostaria de vamos divulgar então o ganhador então do livro Corpo Sutil, Evolução Espiritual em Milhões de Séculos, foi o Wilson Silveira, DDD 11, final 7932. Zé, mais uma vez nós te agradecemos muito por estar conosco, nos prestigiar, nos trazer dar um pouquinho do seu tempo, que sabemos que é tão escasso para tantas atividades que você tem, e trazer para a gente essa palavra, esses ensinamentos, essa ajuda. Acho que contribuiu bastante para aqueles que estiveram nos ouvindo e nos assistindo. Eu que agradeço, né, a oportunidade que vocês estão me dando, e se eu não fui tão formal, imagina, se eu fui sincero, falei tudo o que eu penso, não escondi absolutamente nada, né? Eu penso dessa forma, quer dizer, no Espiritismo, no futuro, o Espiritismo irá entender tudo isso. Com certeza. Tá? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito obrigado. Nós agradecemos a vocês, nossos queridos amigos, por estarem junto conosco em mais um Espiritismo em Ação, e aguardamos, numa próxima vez, estarmos todos aqui reunidos. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Radiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem.